Boa tarde e bem-vindo ao Rádio Ciências. Estamos no Palácio de Dom Manuel com a professora Mafalda Soares da Cunha. Ela vai nos falar sobre gente que resiste. É o tema da iniciativa que decorre aqui no Palácio de Dom Manuel, na primeira sessão 2021-2022. Professora, que gente é esta que resiste, de que vai falar? A gente que resiste, sobre a qual eu vou falar, é gente que viveu em Portugal e nos espaços do Império Português entre o século XVI e 1850 e que, por uma razão ou outra, ligada a questões de natureza étnica, religiosa, económica, exploração do trabalho, resiste às más condições, propõe alternativas e outras soluções. Resiste, no fundo, à discriminação. Resiste e também conseguia ter ação de reivindicação, de travar, de enfrentar o poder? Certo. O que é surpreendente é como é que esta gente cujos nomes a história não guardou, gente mais ou menos anónima, tinha capacidade de resistir e conhecia muitas vezes melhor os meandros da arquitetura institucional, da política, dos direitos. Em alguns casos até sabiam ler, em alguns casos sabiam assinar, ou seja, gente que tinha capacidade de ação, sim, que tinha capacidade de enfrentar o poder, sim, que umas vezes foi bem sucedida, poucas, na maior parte dos casos não foi bem sucedida, mas são chamadas de atenção e alertas para a importância da ação. E se os nomes dessas pessoas não ficaram registados na história, como é que os conseguem encontrar? Como é que conseguem encontrar estas histórias todas? Quando eu falo em nomes que não ficaram registados, nos casos não ficaram mesmo, e portanto são designados como negros do mato, pretos forros, ou noutros casos apenas pelo nome próprio, noutros casos é de uma forma metafórica, a utilização que os nomes a história não guardou, de uma forma metafórica para dizer que são pessoas pouco importantes e que os da época, quando relataram os factos, estes factos, muitas vezes não os identificam cabalmente. É preciso um trabalho de análise crítica da documentação, das fontes históricas, para conseguirmos juntar pedacinhos e conseguir reconstituir as trajetórias destas pessoas que gostaríamos que deixassem de ser anónimas e passassem a ser melhor conhecidas. Bem, isto é um pouco incongruente, estamos num local centro de poder, que certamente também terá tido a sua resistência, estamos aqui no Palácio de Dom Manuel, não é? Onde estão essas fontes? Onde é que esteve para fazer o seu trabalho como investigadora e como historiadora? Eu coordeno um projeto de investigação europeu, que coordeno pela Universidade de Évora e tem muitas instituições e muitos investigadores, somos mais de 100. E eu coordenei este livro, escrevi alguns dos textos, mas a maior parte dos textos são destes meus colegas investigadores e que são de origens variadas e universidades variadas. Existem em arquivos em Portugal ibérico, mas também no Brasil, na Índia, em Angola, ou seja, nos diferentes arquivos espalhados pelo antigo Império Português, os territórios que faziam parte do Império Português nesta época. E, portanto, é documentação de arquivo. Isto implica trabalho e estudo nas fontes históricas. Quanto tempo é que esteve dedicada? Eu reuni aqui especialistas e, portanto, tive um trabalho de coordenação, mas foi relativamente rápido, porque justamente lido com gente que está familiarizada com estes temas e eu conheço o trabalho deles, de maneira que foi uma questão de lhes pedir, encomendar estrategicamente certos textos e demorou 1 ano e meio a sair.
A abertura da edição 2021-2022 de Conversas com Ciência decorreu no Palácio de Dom Manuel. A iniciativa esteve parada devido à pandemia e regressou no mês de dezembro para mais um ciclo de divulgação de ciência. A sessão foi aberta pelo Presidente da Câmara de Évora e pela Reitora da Universidade. Ana Costa Freitas salientou a importância destas sessões na formação dos jovens. O perceber as coisas, o entrar dentro da ciência, o perceber a ligação da ciência com a arte, com a cultura, etc. Isto é muito importante na formação dos mais jovens e para percebermos as coisas que se passam à nossa volta. Por isso eu acho que faz parte da nossa missão enquanto Universidade e da missão da Câmara, obviamente que tem responsabilidade com os seus cidadãos. Já Carlos Pinto de Sá falou da complexidade da ciência e que esta deve fazer parte da vida dos cidadãos. A ciência é algo que é complexo, obviamente, mas é algo que pode e deve fazer parte da vida de todos. O papel do município aqui é, sobretudo, facilitar esse trabalho de aproximação às populações, aos estudantes, enfim, à realidade, e é isso que temos procurado fazer desde 2016. Eu confesso que já foi há tanto tempo, nem me lembrava que era há tanto tempo que este programa estava a decorrer. A missão Ciência e Arte começou há 5 anos. Na sessão que abriu o novo ciclo foi ainda apresentado um filme sobre as iniciativas já realizadas, a que se seguiu a apresentação da historiadora Mafalda Soares da Cunha. Para concluirmos a nossa conversa, queria só que nos apresentasse o título do livro, editora, Resistências. O livro chama-se Resistências, Insubmissão e Revolta no Império Português. Não tem aqui a cronologia, mas é entre 1500 e 1850, portanto corresponde ao que nós chamamos, os historiadores chamam, época moderna, até à primeira metade do século XIX. E é passado em Portugal, são 50 histórias, aqui encontram-se 50 histórias passadas nas diferentes partes do Império. Neste Rádio Ciência ficámos assim a conhecer o livro onde pode encontrar gente que resiste. Quem sabe, nesta apresentação de final de ano, se também não é uma oferta para o Natal e para as festas que aí estão a chegar. Foi o Rádio Ciência. Boa tarde.